passaram por isso, os teus mentores passaram por isso, os revolucionários todos passaram por isso. Tem a fase, você está entendendo, da mantena, aquele negócio lá o período, você está entendendo, de transição de um estado para outro, a fronteira. É isso aqui, ó, nós vivemos na mantena. Foz é o grande símbolo da nossa evolução. Você tem tudo, Foz é o grande símbolo da nossa evolução. Tem tudo aqui. As etnias são a ONU. Entendendo? Tem uma natureza exuberante, que é o processo da multidimensionalidade. Tem tudo à mão. Tudo aqui. Agora, nós fizemos a cognópolis aqui dentro. É dose, né? É dose, te aguenta. Agora não é de brincar. Enquanto você estava falando de bem-estar com a Fafá, me veio uma relação entre bem-estar e ansiedade, como se fosse algo assim, oposto, totalmente oposto, e esse bem-estar assim, mas o problema a ideia da serenidade, é você calmaria. fazer uma prospectiva sem ansiedade. Uma prospectiva sem tremer. Uma prospectiva sem mudar os batimentos cardíacos. Não há taquicardia. Uhum. Esse aqui é o. Agora, ó, vocês vão, inevitavelmente, vocês vão aderir a essa condição, querendo ou não. Esse é o caminho, não tem jeito. Contra fato, não adianta. Que, assim, de repente, E contra isso não adianta resistir. Uhum. Cedo ou tarde a pessoa joga a toalha, ela admite. Agora, todos nós vacilamos, hesitamos muito, você está entendendo? Uhum. Até admitir o processo, porque a gente queria uma coisa mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. Até por isso que eu fiquei pensando assim, bem-estar, a primeira ideia que vem é euforia. E euforia é ansiedade, né? E aí, quando você começou a falar assim da perspectiva de projeção para daqui a um milênio, aí você nós já todos começa precisamos de euforia, nós todos precisamos de compaixão, nós todos precisamos de emoção. Isso faz parte da vida. Mas veja, tudo isso é perigoso. E a gradação? A euforia é perigosa, a compaixão é perigosa, e a emoção, o comocionalismo em geral é perigoso. Agora, então, o processo nosso é a maturidade do psicossom. A maturidade de saber viver com o psicossom maduro. Uhum. A maturidade de saber usar o psicossoma com maturidade. E a gradação essa que é a maturidade disso da maturidade. A gradação, sabe, para chegar dessa euforia, dessa... Pois é, mas agora, veja, vocês com o tempo, vocês vão fazer a perspectiva, todo mundo aqui vai fazer previsão. E vocês vão ficar cada vez mais realistas devido à autocrítica. Se a pessoa aumenta a autocrítica, as previsões dela são mais corretas, são mais reais, são mais realistas, elas chegam à realidade. Agora veja, se uma pessoa faz mais autocrítica, ela melhora a autoimagem. Porque as nossas imagens são sempre deformadas devido a um processo de fábula, de imagística, de fantasia, de imaginação, no caso de onirismo. Então isso tudo tem que ser levado também aí, considerado. Agora, o que eu vejo é esse. O processo filosófico, por exemplo, de vocês, ele vai se intensificar cada vez mais. Todo mundo aqui vai virar filósofo. Filósofo que eu estou falando, aquela pessoa que estuda o que é a sabedoria. Ela reflete mais isso. Então, a reflexão sobre a autocognição, a sabedoria, isso vai ficar cada vez mais intenso. Usando a palavra intensa hoje, para fixar para vocês. Vocês vão ficar cada vez mais intensos, intensas sobre esse processo, entendeu? Da reflexão do prioritário. Isso é a sabedoria aí. Então todo mundo aqui vai entrar na escola do Arlindário. Arlindarium. Você está entendendo? Todo mundo vai ter que entrar lá
que até um certo ponto entende como é que o processo no tempo, etc., que vão saindo, falando o que é, como é que é o nome. Não. Vai saindo e você vai discutindo as coisas com todo mundo aí fora e tal. E foi daí que apareceu depois o academo e a academia. Como é que chama? Ágora. Nós agora caminhamos para a Ágora. Agora caminhamos. Da Ágora, ou entende? Para a Ágora. Mas esse não entende. Só que temos que ficar tolo filósofo. Né? Não, são as filósofas, que a maioria aqui é mulher. Então nós estamos criando uma escola de filósofas como nunca houve na Terra. As Amazonas não tinham uma escola de filósofos. O Wonder Woman, a Mulher Maravilha, lá naquela ilha só de mulheres, também não tinha escola de filósofos. Desculpa a nossa falha. As Amazonas, as Valquírias, por exemplo, a Valquíria lá do Wagner, você está entendendo? Aquele processo, toda a sinfonia lá, não tinha, a cavalgada das Valquírias. Agora veja, aqueles Nibelungs, outra coisa, isso tudo aí, nós já ultrapassamos. Hoje eu mostro aqui as minhas filósofas. Você veja, a maioria que trabalha comigo mais direto aqui predomina é mulher, não é homem, não. Eu já fiz o levantamento. Então veja, há uma escola de filósofos que o nosso excelentíssimo Sócrates, coitado, ele só falou em mulher que era xantipa, que era doida. O Platão, ele nem tocou nesse assunto. O Diógenes morava até sozinho, aquele cara era esquisito. E por aí vai. Você está entendendo? Agora veja, eu chego aqui e falo, Hannah Arendt, uma das maiores filósofas do século XX. Mulher. Ela, desde que nasceu até que morreu, ela era mulher. Sacou no sério. Faz uma consideração sobre o bem-estar da nossa ágora aqui. Pois é. Não, a nossa ágora, ela é fora de série. Por quê? Ela tem uma cúpula amarela, dourada. Então o ouro, que foi exaltado desde a época lá do boi, sabe, Apis, você sabe, né? O boi Apis, aquele negócio todo, isso vem dos egípcios, tal, aquele negócio. Hoje nós temos uma cúpula para mostrar o que é o cérebro. Então, um espremedor de cérebro, mas espremedor de laranja, cérebro. A diferença entre a nossa ágora de Atenas é bem grande. Podia dizer qual a diferença maior? A diferença maior é que está faltando lá na entrada fazer a entrada lá com o triângulo greco-romano. Aqui está faltando. Isso nós vamos chegar e fazer um dia. Vamos chegar lá. Isso aí precisa para chancelar o processo. Outra coisa, a gente tem que fazer isso em exaltação às nossas filósofas presentes e as ausentes e as teletertulianas também. Tudo é um processo. Mas veja, escola de filósofos, vocês ainda não pensaram nisso. Nós estamos fazendo isso aqui. Não é uma escola política de mulheres. Isso aí as Amazonas já tinham feito. As Valquírias também. E outra coisa, nós aqui não temos Valquíria. Você sabe, Valquíria, na verdade, mostra que ela é... Todas elas eram tipo nadadoras, tinha músculo aqui, bíceps, etc. Aqui não. A mulher é feminina, mas raciocina acima do gênero. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. Que é a filósofa acima do gênero. O salto da nossa ágora é tão grande que a ágora do passado vira pó. Mais graças às mulheres aí. Pois é, mas agora, então veja, o processo todo é que a nossa ágora, ela tem mais água, é isso? Ela é mais caudalosa em matéria de ideias, etc. Tal. Hoje, com toda essa supercomunicação que nós vivemos, não dá, né? E outra coisa, qualquer coisa que hoje a gente vai fazer, se comparar com o passado, a gente sempre ganha. Porque você já começa lá em cima, já ganhando, né?
Passado é cadáver. Qualquer coisa que você fala do passado, você está fazendo exumação. Você está descadaverizando. É uma tentativa, né, de descadaverizar. Não adianta. A necrópsia nunca dá vida para o cadáver. Então, o negócio é agora. São essas personalidades que nós temos aqui. As nossas filósofas. Pensa nisso. Nós precisamos de pensar, por exemplo, eu estava pensando aí, tem que arranjar mais bustos, nós colocamos aqui de mulher. Aí já tem algumas boas, não é preciso pôr mais gente aí. Professor, aqui. Eu gostaria de saber sobre essa questão do bem-estar nos centros espíritas, né? O pessoal que passou pelo centro espírita, assim, por um tempo,